Que bom que nós estamos juntos novamente para estudar a Palavra de Deus, para meditar neste livro sagrado e aplicar os seus princípios à nossa vida, à vida da nossa casa, da nossa família. Nós já estamos numa série de programas estudando o Sermão do Monte e vários desses programas já estão sendo apenas baseados em um dos versículos do Sermão do Monte, o maior sermão pregado por Jesus, registrado na Bíblia. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus, verso 33, diz a palavra de Deus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que Jesus havia falado antes vos serão acrescentadas. Então nós já estamos há vários programas falando da importância da formação de hábitos de busca de Deus. Para você formar hábitos, você precisa investir, é necessário esforço, é necessário domínio próprio, é necessário você repetir ações sem exceções, porque as exceções são destruidoras dos hábitos. Você começa ensinando isso, nós já vimos no programa passado, você começa ensinando isso aos filhos com comida. O que é bom a gente come, o que não é bom a gente não usa, horários determinados para comer. Isso vai proteger seus filhos, isto vai ajudar a desenvolver domínio próprio. E domínio próprio é um ingrediente essencial para a formação de hábitos. Os hábitos deixam a vida da gente mais leve, mais solta. Os hábitos nos protegem em momentos de crise. E os hábitos nos protegem de perigos da vida. Por exemplo, os hábitos nos protegem do uso inapropriado da sexualidade. Tem pessoas que estão acabando a sua vida porque não têm controle sobre a vida sexual, sobre os seus impulsos. É a questão da negação do eu. Domínio próprio é negar o eu. Para formar hábitos eu preciso negar o eu. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então isso é muito importante. Então lá na infância a gente aprende a formação de bons hábitos, a gente aprende domínio próprio, a gente aprende a negar o eu, e isto vai se refletir lá depois no futuro. Vai ajudar na minha família, porque quando eu não tenho restrição para os meus impulsos sexuais, minha família vai sofrer, eu mesmo vou sofrer, vou fazer pessoas sofrerem, vou trazer pessoas ao mundo as quais eu não tenho condição de cuidar e de educar, mas a palavra de Deus diz que nós somos responsáveis por quem trazemos ao mundo. Então, um pai sempre será responsável diante de Deus pelo filho que trouxe ao mundo, uma mãe também. Então, que cuidado preciso ter com a minha vida sexual? Então, bons hábitos, domínio próprio vão proteger um filho do uso de drogas, por exemplo, também. Aquele que aprendeu a só usar aquilo que é bom e a nunca usar aquilo que não é bom, aquilo que é mal, não vai usar drogas. Então, ele aprendeu o domínio próprio. O domínio próprio é ingrediente essencial para a formação de hábitos. Veja como esse assunto é importante. Agora, o principal hábito que eu preciso formar e que eu preciso ensinar aos meus filhos a formar é o hábito de buscar a Deus na primeira hora do dia. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. E se eu sou nova criatura, minha família vai ser diferente, porque eu sou diferente. Quando Deus transforma a minha vida, Deus, através de mim, transforma a vida da minha família. Agora, para estar em Cristo, eu preciso buscar a Cristo. Eu preciso ir à presença de Cristo a cada manhã. Eu preciso contemplar a Cristo. Contemplai-o e sereis iluminados, vós todos, diz a palavra de Deus. Então, para contemplar a Cristo, eu preciso desenvolver rotinas. Então eu preciso desenvolver rotinas na minha vida como indivíduo, mas agora nós vamos introduzir um elemento novo nesta série. Eu preciso também desenvolver rotinas coletivas na minha casa, na minha família, de busca de Deus. Eu preciso desenvolver rotinas ligadas ao culto da família. Eu preciso desenvolver rotinas ligadas à guarda do sábado. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, porque nós guardamos o sábado como indivíduos, mas na nossa casa guardamos o sábado. Lembra o mandamento do sábado? Lá em Êxodo capítulo 20, Deus diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás
toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, lembra o que fala a Bíblia? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, a visita que entra na sua casa. Ou seja, todo aquele que está, sobre todo aquele que está debaixo do seu teto, do meu teto, eu sou responsável diante de Deus. Se alguém debaixo do meu teto não guarda o sábado, Deus me considera responsável por essa transgressão do sábado. Agora, nós já vimos que o sábado não é para eu guardar, na verdade é o sábado que me guarda, porque é uma parada estratégica ordenada por Deus para reorganizar a minha vida, para reorganizar a minha família, para eu estar mais perto dos meus queridos, para eu ter contato com os filhos. Tem gente que corre, vive correndo a semana toda, trabalhando, chegando tarde, saindo cedo. Deus fala, pare. Pare. O sábado é o pare de Deus, é a placa de pare de Deus. Pare. Olha para sua esposa, olha para o seu marido, olha para os seus filhos. Vá à igreja no sábado, leve a sua família, mostre para a sua família que existem coisas superiores, melhores do que só ganhar dinheiro, do que só correr atrás do vento. Pare, pare. O sábado me faz lembrar que eu sou um filho de Deus. Não sou filho do trabalho, não sou filho do dinheiro, não sou filho das posições mundanas. Não é errado ter dinheiro, não é errado trabalhar, não é errado ter posições, mas estas coisas não podem absorver minha vida e destruir a minha casa, destruir o meu casamento, destruir a minha família. Então, sábado, Deus me diz para parar. Então, eu tenho pelo menos 3 rotinas, que são rotinas coletivas da minha casa, que são rotinas espirituais, que têm a ver com Deus e que eu preciso desenvolver. É o culto da família, a frequência à igreja ou a um grupo pequeno e a guarda do sábado. Estas são 3 rotinas importantes. E eu quero começar falando com você hoje sobre a primeira delas, que é diária. Sábado é uma vez por semana, é o 7º dia, vem depois da sexta-feira, antes do domingo. Agora, todos os dias deveria acontecer na minha casa o culto da família. Existe uma linha de gerações de filhos de Deus que vem realizando o culto da família desde lá do Éden. A Bíblia diz no livro de Gênesis que na viração do dia, quando virava o dia, da noite para o dia, e quando virava do dia para a noite, ou seja, na viração do dia, então Deus comparecia, o próprio Jesus vinha conversar com o Pai, ter comunhão com eles. Quando eles foram expulsos do jardim, eles continuaram a manter comunhão com Deus. No mesmo horário, na viração do dia, quando o dia vira da noite para o dia e quando vira do dia para a noite. Estes são os momentos em que a casa dos filhos de Deus busca o seu Criador. Eu quero apresentar para você este livro aqui, o livro Orientação da Criança. Este livro é o que tenho usado como critério para educar as minhas filhas, que hoje já praticamente não uso porque já são adultas as minhas filhas, mas foi este livro que nós usamos em casa. E este livro é o que serve de critério para as ideias que eu tenho sobre família baseadas na Palavra de Deus. Este é um livro preciosíssimo para famílias adventistas. Escuta, espera um pouquinho. Não é um livro proselitista. E não é para tornar a sua família membro da igreja adventista. Escuta o que eu quero dizer. Família adventista é aquela família que se organiza para aguardar o advento de Jesus, para aguardar a volta de Jesus, que espera a volta de Jesus, o advento de Jesus. Esta é uma família adventista. Claro que se a minha família é adventista, as rotinas da casa vão mudar, os hábitos da casa vão ser diferentes, as prioridades da casa serão diferentes,
o foco da vida da casa, das rotinas diárias, será diferente. É uma família que está se organizando para educar os filhos, para honrarem a Deus, para porem a Deus em primeiro lugar e para fazerem escolhas que privilegiarão a sua comunhão com Deus e a ligação com o céu. Este livro tem vários capítulos interessantes. Tem, por exemplo, um capítulo que me ensina como guardar o sábado em família. Tem um outro capítulo que ensina a importância de educar os filhos em hábitos de reverência durante o culto público. Mas tem um capítulo que eu quero partilhar com você. Eu quero partilhar com você alguns textos deste capítulo. É o capítulo 78, que fala sobre a importância do culto em família. Como a gente deve fazer o culto em família, né? Dá várias dicas de como realizar o culto e a importância dele para a vida espiritual da casa. O primeiro texto que eu quero partilhar com você está na página 517 do livro Orientação da Criança. E ele fala aos pais, esse texto fala aos pais. E ele diz assim: se os pais educarem os filhos para viverem apenas para esta vida, eles, os filhos, não farão nenhum preparo para a eternidade. Morrerão como viveram. Olha, é duro esse texto. Sem Deus, morrerão como viveram. Viveram sem Deus, vão morrer sem Deus. E os pais serão chamados a prestar contas pela perda da alma desses filhos. Pais e mães, é o apelo desse texto. Vocês precisam buscar a Deus pela manhã e à tarde no altar da família para que vocês possam aprender a ensinar os filhos de maneira sábia, terna e amoravelmente. Isso me chamou muita atenção. Se eu não educar os meus filhos para pôr a Deus em primeiro lugar, para viverem, se eu educar os meus filhos para viverem apenas para essa vida, para ganharem dinheiro, para serem pessoas importantes neste mundo, eles vão morrer como viveram, vão morrer sem Deus. Então, eu preciso ser intencional na educação dos meus filhos para a vida eterna. E esta educação acontece de vários modos, mas um dos principais instrumentos é o culto da família. A gente volta já já para continuar a falar sobre esse tema, logo depois do intervalo. Até já. Eu quero relembrar a você que esse livro preciosíssimo, o livro Orientação da Criança, esse que eu tenho em minhas mãos, pode ser encontrado em cpb.com.br, cpb.com.br, que aparece aqui na tela. Esse livro não é um livro para ser lido rápido, é um livro para ser mastigado, digerido, sublinhado. Se você é um pai ou uma mãe que está criando os seus filhos sozinho, Deus será o seu companheiro na criação dos filhos. Esse livro vai lhe ser de uma ajuda muito grande. Leia esse livro. Se vocês têm a bênção de estar criando os filhos como um casal, leiam juntos esse livro. Quem sabe, meia página, uma página por dia. Nós o lemos assim na nossa casa. A Mari e eu procuramos ler uma página por dia. No dia que estávamos com muita pressa, um parágrafo só por dia. O nosso livro original, esse já é outro, já acabou se rasgando porque nós o lemos tanto, sublinhamos tanto, que já não é mais possível usar e nem trazer aqui para mostrar para você. Então, enfim, eu recomendo realmente que você leia esse livro. A autora, eu creio que foi inspirada por Deus a escrever essas coisas, porque elas têm sido de grande benefício para várias gerações de cristãos que querem ordenar a sua família para buscar a Deus e para se prepararem para a volta de Jesus. Então, um outro texto que eu achei muito interessante está na página 518, neste capítulo que fala sobre o poder da oração, ou seja, o poder do culto, da oração em família, do culto da família. Ela diz assim: não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em tal casa uma noite sequer. E não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência, e eu ali não permaneceria. E os filhos desse tipo de casa mostram o resultado dessa negligência dos pais, porque não têm o temor de Deus.
Alguns elementos são importantes para mim nesse texto. Quando numa casa não existe culto da família, geralmente os filhos mostram o resultado desta negligência dos pais, porque os filhos não têm o temor de Deus. Mas outra coisa interessante que me chama a atenção nesse texto é que a autora desse texto diz que quando ela precisava visitar uma casa e ela percebia que nessa casa não havia culto da família, ela não se sentia segura nesta casa. E por ela, não ficaria nem uma noite sequer, a não ser pela esperança de ajudar esses pais a compreenderem qual era o seu papel em relação aos filhos, em relação a eles mesmos. E por que ela se sentia insegura? Porque nós sabemos que existem agências e agentes espirituais que estão envolvidos no grande conflito. De um lado, os anjos do bem. Do outro lado, os anjos do inimigo de Deus. Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, verso 12. Ele diz: a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra as potestades espirituais do mal neste mundo tenebroso. E quando nós temos noção e compreensão deste grande conflito, nós vamos desempenhar o nosso papel nesse grande conflito. Nós vamos convidar a Deus para a nossa casa. Então o culto da família, ele é um convite que a família cristã, que a família que quer pôr a Deus em primeiro lugar, faz para que Deus venha e tome controle da casa. Algumas pessoas dizem: mas escuta, será que Deus já não sabe o que eu quero? Eu preciso pedir de maneira formal? Precisa, eu preciso pedir. Porque o meu pedido diário, e o pedido que eu fiz ontem não serve para hoje, o meu pedido diário é uma autorização para que Deus tome controle das dinâmicas, das rotinas, das ações, das reações, das palavras, né, das intenções da minha casa. Porque se eu não digo isto, o inimigo acusa Deus de estar tomando posse de algo que não lhe foi concedido. O inimigo de Deus diz: como que o senhor está entrando nessa casa? Como que o senhor está influenciando esse casamento se esse casal não pediu a sua presença? Se essa pessoa não pediu a sua presença? Então, o culto da família é um momento em que formalmente, cada dia, pela manhã e pela noite, pela tardinha, uma família vai à presença de Deus. Família é família. Família não são pessoas, não são indivíduos apenas isolados. Família é todo mundo junto. Todos vão à presença de Deus e dizem: meu Deus, nós queremos a tua bênção na nossa casa. Isto é o culto da família. Então, esta casa acaba sendo controlada, ela se torna controlada pelos anjos de luz, pelos anjos de Deus. Quando a gente não entrega a casa para Deus, quando a gente não dedica a casa para Deus, a cada manhã, a cada tarde, então um outro poder vagarosamente começa, e às vezes não tão vagarosamente assim, começa a tomar controle dessa casa. E nós podemos ver isso de maneira muito evidente em muitas experiências da nossa vida, da vida de casas, de famílias que nós conhecemos. Quem que está controlando a minha casa? Quem que controla a vida da minha casa, a economia da minha casa, as relações da minha casa, as dinâmicas, as estruturas da minha casa, né? As rotinas da minha casa? Dediquei estas coisas todas para Deus ou tem um outro poder que está controlando isto, trazendo dissensão, trazendo conflito, trazendo traição, trazendo tantas coisas inapropriadas para dentro dessa casa? Quando eu busco a Deus, eu preciso também lembrar que não posso estar buscando as coisas que são do inimigo de Deus. Então, que tipo de entretenimento nós buscamos na nossa casa? Que tipo de músicas nós ouvimos na nossa casa? Que tipo de filmes vemos na nossa casa? Que tipo de comida comemos na nossa casa? É comida para viver ou é comida para morrer? É comida para deixar o cérebro mais claro para ouvir a voz de Deus? Ou é uma comida cheia de estimulantes, de cafeína ou de outras coisas que estimulam o cérebro num sentido que não facilita a ouvir a voz de Deus?
essas coisas eu preciso pensar e tomar decisões e voltar a direção da minha casa para a busca de Deus. Mas tem um outro texto. E a pergunta que eu faço é: quem é o responsável pelo culto da família? Muito bem, nós vamos fazer o culto, vamos decidir realizar o culto da família em casa. Vamos fazer, mas todo mundo fica dormindo, ninguém acorda. Quando a gente vê, deu a hora de sair para o trabalho e o culto não foi feito. Então, quem é o responsável? Existe alguém responsável? Sim, existe. A Bíblia fala do homem como sacerdote da casa. A Bíblia fala do homem como cabeça da casa. Nós vamos ter outros programas para falar sobre isso. Mulheres, não se assustem, porque ser o cabeça da casa dá mais trabalho do que privilégios. Nós vamos compreender isso em programas futuros. Dá muito trabalho, é uma vida de sacrifício, é uma vida de serviço da parte do homem e não tanto de privilégios. E a gente vai aprender em programas posteriores que ser o cabeça da casa para o homem não significa que ele pode dizer para a esposa: mulher, venha trazer o chinelo, bota o chinelo aqui no meu pé, quero comida agora, nessa hora. Não é para isso que o homem é a cabeça. Deus estabeleceu o homem como líder da casa para questões espirituais e, na ausência dele, a esposa. E se você, esposa, é casada com um homem que não assumiu a liderança espiritual, que deixou aí um vácuo na liderança espiritual, Deus chama você para assumir essa liderança. Como Deus chamou profetisas, como Deus chamou Uda, como Deus chamou Débora lá no passado. Normalmente a liderança espiritual Deus colocou sobre os homens, mas há momentos em que Deus chama mulheres. Quem sabe Deus está chamando a você? Então assuma o seu papel de líder espiritual da casa. Alguém precisa liderar. Mas o programa normal de Deus, da palavra de Deus, e a gente conta isso lá em Efésios, Deus colocando o marido como cabeça da casa. Marido para amar, mas ser o cabeça, ser o líder, não para vantagem própria, não para falar alto em casa, não para querer que toda a casa lhe sirva, senão para servir a casa, como Cristo é o cabeça da igreja e não veio para ser servido, mas veio para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o marido assume a liderança espiritual da casa com brandura, com amor, com carinho, mas alguém precisa liderar. Alguém precisa acordar antes, alguém precisa se levantar, alguém precisa organizar a casa para o culto da família, senão não vai haver culto. E esse texto aqui na página 519 diz, do livro Orientação da Criança, claro, diz que o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus, claro, uma linguagem figurada, o sacrifício da manhã e da tarde. Como acontecia lá em Israel, como acontecia com os patriarcas realizavam culto, Abraão fazia culto, havia o altar, diariamente era oferecido o sacrifício, toda a família se reunia, não só a família, todos que habitavam com ele se reuniam. Então o pai, como sacerdote, deponha no altar de Deus o sacrifício, enquanto a esposa e filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, diz o texto, Jesus gostará de demorar. Claro, uma casa em que Deus é buscado, uma casa em que Deus é honrado, uma casa que não acorda para trabalhar, uma casa que não acorda para estudar, uma casa que não acorda para se divertir, mas uma casa que sai da cama, que se levanta, que se ergue em busca de Deus, buscando ao Senhor, uma casa que educa os filhos para a eternidade, que educa para buscarem a Deus, que desenvolve hábitos, rotinas de busca de Deus. Ela diz, quais os melhores horários? E o texto diz aqui, em cada família acendam ao céu orações, tanto de manhã quanto na hora fresca do pôr do sol. Este é o plano de Deus, 2 vezes ao dia, uma paradinha curta. No próximo programa a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o culto da família, outras dicas sobre o culto da família, mas eu já vou adiantar para você que o culto da família deve ser algo muito curto, muito pontual. Lá na nossa casa nós temos o alvo de fazer o culto em 5 minutos, todos os dias, regularidade, pela manhã, pela tarde.
Como seria sua casa se nela houvesse o culto da família? A promessa de Deus é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus lhe abençoe. Nos vemos no próximo programa. Até lá.